Nós tivemos uma semana de consolidação, eu diria, né? Não diria nem que foi uma alta, mas principalmente uma consolidação de um valor melhor para o boi China. E aí, quando eu falo de boi China, atinge principalmente o estado de São Paulo. Tivemos algumas reações melhores, o mês de janeiro foi realmente bastante pesado para o pecuarista brasileiro, foi difícil o mês passado. Mês de fevereiro já vem com uma situação, um cenário um pouco melhor. É por isso que eu converso agora pela internet, converso ao vivo com Iago Travagini Ferreira, ele que é da Agrifato e conversa conosco agora ao vivo pela internet. Iago, obrigado pela sua participação. E olha só, estamos tendo agora um momento talvez um pouco melhor em relação à relação do pecuarista com a indústria frigorífica, antecedendo também um período de carnaval. É sempre importante lembrar também esse fator, né? China voltou para o mercado após um feriado prolongado do Ano Novo Lunar, e depois temos aí de certa forma, uma semana em quase todo o país fora. Como é que vocês estão avaliando na Agrifato este momento da pecuária brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Bem, boa tarde, Fabiano. Prazer sempre falar com vocês aí e mais uma vez agradeço o convite. E é exatamente isso que a gente tem visto, né? Um mercado que a China, depois de um hiato aí de quase um mês e meio sem grandes novas compras realizadas, né, durante dezembro e parte ali durante primeira quinzena de janeiro, né, pós ano novo chinês, a gente começa a ver justamente essa melhora nas compras por parte da China, tanto em preço quanto em volume. E com isso, o mercado ganhou uma nova atração, né? O preço do boi gordo em São Paulo, que flertava com os 270, 275 na média, hoje já é negociado na média 288, 287. Então você tem uma elevação de quase 4% frente aos preços de 20, 15 dias atrás. Então existe essa melhora muito puxada pela China. Então quando eu coloco em perspectiva os abates, a oferta, em janeiro 23, ela fechou, né? A gente tem números aqui de plantas com CIF e no Mato Grosso, uma média de 9 a 10% maior, ou seja, a gente está tendo mais oferta. O que mudou nos últimos 15 e 20 dias é que a China veio comprar mais carne bovina brasileira, pagando um preço relativamente melhor. Então, dentro desse contexto, a gente vê que o diferencial do boi China eleva o preço médio, né? O boi China, só para você ter uma ideia, ele é negociado próximo dos R$ 300 em São Paulo, então tem uma diferença aí, um ágio bem grande frente ao boi comum. A gente volta a falar desse ágio, a diferença entre categorias, animais com menos de 30 meses, em indústria que tem habilitação para o boi China, já consegue pagar esses R$ 300. E nesse contexto, nesse panorama geral, a gente pode afirmar que sim, o mercado se movimenta para cima, é muito puxado pelo que a China pontua, enxuga estoque no mercado interno, então o preço da carcaça no mercado interno subiu nesses últimos 15 dias também por conta desse enxugamento de estoque que a China tem promovido. Então existe uma dependência muito grande da movimentação por parte da China para a gente falar em melhora de preços e que isso deve continuar aí pelos próximos meses, obviamente dependendo desse humor do chinês. A questão do humor do chinês mexe também, Iago, com os cenários que são ligados a como que a indústria ela vai buscar, né? Vai buscar esses animais para o abate, né? Então, temos um cenário em que a China volta, isso é fato, e a indústria tem se esforçado, né? Tem até alguns casos, né? Alguns lotes que chegou a R$ 300 no estado de São Paulo, né? Poucos, mas tivemos casos a R$ 300 no estado de São Paulo. Em relação a esse fator, a indústria tenta recompor a sua capacidade fabril, né, os dias garantidos de abate, tenta recompor esse cenário com o boi China. É importante lembrar que não é toda a boiada que está indo para abate, mas só aqueles que vão sendo exportados para a China. E isso deve trazer, em algum momento, quando a indústria considerar que tem essas datas, devemos ter novamente alguma pressão em relação a essa arroba mesmo do boi China? Desculpa. Então, dentro dessa contextualização, o que a gente pode afirmar é que existe uma dependência muito grande. É difícil você precisar o nível de humor com que esse importador venha comprar, né? A gente gosta de salientar aqui que esse importador chinês de carne bovina, ele normalmente é um cara que vem muito em ondas, né? Se tem muita demanda por lá, ele vem acelerar o processo de compras aqui. Uma pedra no sapato que a gente tem dentro do momento atual é a queda nos preços do suíno lá na China, tá? O preço da carne suína no atacado chinês recuou em torno de 20% nos últimos 2 meses. Então isso pode sim gerar um problema para a carne bovina.
não necessariamente vai gerar, mas pode gerar, então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas o que a gente está vendo agora, e o que a gente pode falar de agora, e que provavelmente vai refletir nos dados oficiais de exportação brasileira em março e abril, é que a gente deve aumentar os volumes embarcados novamente para a China. Após um fevereiro, a gente viu nessa primeira semana de fevereiro uma queda, referente a esse problema que a gente teve durante dezembro e janeiro, né, uma China mais quieta. A gente está vendo agora fevereiro cair, e agora para março e abril espera-se um aumento das exportações oficiais. É difícil você precisar em qual momento a gente vai ter isso, né? Um boom de demanda chinesa. Historicamente, as exportações batem recorde para a China durante o terceiro trimestre e ali no final no início do quarto trimestre. Então, entre o intervalo de agosto, setembro, outubro, a gente costuma ter uma China mais compradora. Se isso vai se revelar em preços, se a gente vai ver isso traduzido em preços maiores, vai depender do componente oferta. Mas a gente já espera que a China venha forte novamente, talvez com mais intensidade do que agora, durante esse terceiro trimestre. O que é um fator extremamente positivo, né, para a pecuária. E essas afirmações, né, essa conversa a respeito do boi China e como que tem se comportado a indústria e também o pecuarista, entram naquele outro tema que você já até citou, Iago, em relação ao distanciamento, né, a diferença entre preço de boi comum e boi China ficando cada vez maior. Né? Esta é uma tendência para o ano e, se for se confirmado, nós vimos no ano de 2020, principalmente, e até 2021, nós vimos os frigoríficos não exportadores com muita dificuldade de fazer aquisição de animais. Podemos ter um cenário como esse de valorização, um ano que é diferente, né? Porque já tem muita abate de fêmeas para o ano de 2023? Então, a pressão agora é muito mais do lado da oferta, né? Então a gente já tem uma perspectiva de que o abate de fêmeas continue crescendo assim como cresceu no ano passado. Só para ter uma noção, o abate de animais cresceu 7% e grande parte disso veio de fêmeas, uma maior quantidade abatida de fêmeas durante o ano de 2022. E a perspectiva para 2023, diante de preços do bezerro aí flertando com as mínimas dos últimos 30 meses, é de que esse abate de fêmeas continue durante o ano de 2023. E esse é o grande desafio para a pecuária brasileira atualmente, é lidar com uma oferta 5, 10, 15% maior do que tinha 2 anos atrás, e com isso consolidar um preço que não recue tanto. Para que isso aconteça, a gente precisa ter uma balança bem equilibrada de oferta e demanda. No caso das exportações, a gente é bem crente que sim, e quando a gente olha para as exportações, principalmente no contexto global, em que os Estados Unidos vai produzir menos, que é o maior produtor mundial, o terceiro maior exportador, a gente tem um contexto em que a China compre mais carne também. Então, existe um contexto geral que as exportações continuem fortes. O grande problema hoje é lidar com um crescimento de 6%, mais 8% no abate e na produção de carne bovina. Porque quando a gente fala em crescimento de 8% na produção, é cerca de, no ano, aí, 600, 700 mil toneladas. E um crescimento de 10% na exportação é 200 mil toneladas. Com a situação brasileira atual, sobra 400 mil toneladas para o mercado interno que não tem força para segurar um boi gordo de R$ 300. Isso vai ficando claro, cada vez mais claro quando a gente vai passando com o tempo. Isso aconteceu durante outubro, quando a China saiu do mercado, aconteceu no segundo semestre de 2022, quando a gente teve uma desvalorização dos preços do boi gordo, né, do boi China principalmente, o dianteiro saiu de $7.000 para 5 mil e chegou a bater 4.700, então ficou muito equilibrado o preço, e em todos esses momentos o preço do boi gordo voltou para casa dos 260, R$ 270 em São Paulo, sem o ágio do China, né, que não existia naquele momento. Então fica claro para a gente que há essa dependência chinesa, a gente vai lidar com mais oferta. O equilíbrio hoje depende muito desses dois pontos. O que a China vai propor de demanda e o quanto vai aumentar a nossa oferta. Assim, não é se vai aumentar, na nossa opinião aqui, é quanto vai aumentar a oferta durante o ano de 2023. Iago, e aí nós entramos dentro da seara, da questão relacionada ao mercado doméstico de consumidor aqui no Brasil. Nós temos visto, Iago, um cenário no qual o mercado doméstico tem até apresentado uma vontade, posso dizer assim, né? Mas a demanda tem se apresentado principalmente no mercado paulista, até carioca, vindo principalmente, e aquecido de certa forma agora no começo deste mês. Em relação a este mercado interno, com a oferta que será maior, a gente não sabe qual que é o volume que ela será maior em termos de carne bovina disponível, mas será maior. Essa demanda, ela consegue cobrir essa oferta maior e principalmente
preço cai um pouco, pelo menos, para o consumidor brasileiro? Esse é um ponto que a gente tem que destacar, que é o problema do mercado interno no Brasil nesse momento. A gente tem grandes. O mercado consumidor interno respondia aí lá em 2012, 2013, 80% da nossa produção ia para o mercado interno. Esse mesmo mercado interno hoje, com uma população crescente, né, a gente está falando de uma população brasileira bem maior que 2012, o mercado interno come menos carne do que comia lá atrás. Então hoje existe um grande problema, quando eu olho em retrospectiva, de que o brasileiro ele teve um problema de crescimento, a gente, na verdade, viu a economia diminuir de tamanho, o PIB per capita reduzir de tamanho, e o brasileiro migrar para proteínas animais mais baratas. Esse é o grande problema atual. A gente tem um problema econômico no Brasil, em que o brasileiro empobreceu durante esse período, né, a média. Então, esse é o grande driver, né? O problema é o chinês está disposto a pagar mais pela nossa carne bovina, enquanto que o brasileiro não tem o mesmo poder financeiro para conseguir comprar esse animal, essa carne, no mesmo patamar. Então, no frigir dos ovos, o que a gente tem é um mercado interno que ele derrapa. Obviamente, ele está bem melhor do que 2021, bem melhor do que a gente via durante o ano de 2020, mas o problema é que naqueles anos, né, durante esse período de 2020 e 2021, a gente tinha uma restrição de oferta, né? O abate estava reduzindo ano após ano, e agora a gente está aumentando o abate, e isso, na balança de oferta e demanda, está valendo para que, digamos assim, o consumidor brasileiro não consiga lidar com esse aumento de oferta e uma manutenção de preços. Então, acho que o que exprime muito e acho que o que resume bem essa conversa é que o mercado interno, hoje, ele tem uma dificuldade muito grande de aguentar preços do boi gordo que se traduzam próximo aos 300, 310 reais, e que seria uma carcaça aí próximo aos 18, 19 reais, e consequentemente uma carne bovina no varejo ali a 45 reais o quilo, né, na média. Então existe essa dificuldade muito grande pelo problema que a gente enfrentou economicamente falando nos últimos 10 anos, né, na somatória dos últimos 10 anos.